Fala, meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho para você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina para vocês, até mais! Eu comecei na TV Iguaçu na década de, vou falar 80, para não ficar muito velho. Apesar que eu tô com 56 anos. Ai, meu Deus, entrega a idade, né? Você vem contar histórias aqui, não tem como falar assim, tenho 40, tenho 30 anos, não tem como. Né, não tem jeito, mas eu sou bem tranquilo nesse ponto, né? Então eu comecei assim, primeiro que o Paulo Mentel era proprietário da onde é a Rede Massa hoje, que é do Ratinho, né? O Paulo Mentel, ele era político e eu trabalhei como na época do quartel, não podia ainda, as empresas não contratavam, tinham medo de contratar e ter que demitir, né? Ficar afastado naquele período, não podiam demitir, tinha que ficar enquanto estivesse no quartel, se caso fosse, né? Enfim, não contratavam nessa época. Você começou com quantos anos? 18. 18 anos na TV. 17 para 18. Como assistente, 17 né? para 18. Mas olha a minha história. Eu entrei na TV, como eu pegava muito equipamento da campanha do Paulo Mentel, que eu trabalhei num comitê, com 16 anos. Num comitê político do Paulo Mentel. Distribuindo panfletos. Eu com 16 anos, eu era como falavam na época, toquinho de marrabode. Era pequenininho, franzinho. Até hoje sou, mas eu cresci um pouquinho mais, mas era bem pequenininho. As pessoas falam assim, nossa, não tem 16 anos não, você tem 14, tem 13. Enfim, o Paulo Mentel na época ficou em terceiro lugar, acho que quem ganhou foi o Jaime Lerner, e em segundo foi o Requião, e em terceiro foi o Paulo Mentel. O Paulo Mentel não conseguiu nada, não foi eleito. E daí passaram-se um ano e pouquinho, eu estava perto dos 18 ali, 17, 18, eu estava completando 18, antes dos 18. A minha mãe falou assim, eu estava sem emprego e tal, começando e tal. Mãe, por que você não volta lá no Paulo Mentel lá? Você conheceu tanta gente lá na época de campanha, foram 3 meses, 2 meses, eu ia pegar material. Antes dos 18 era mais ou menos assim, Ana? Joga lá pra mim. Deixa eu ver. Era mais ou menos assim? Não tinha essa barba, não. Ah, então não era. Não tinha essa barba aí. Eu vi lá, eu falei, eu vou ter que pegar essa foto. Viu, tá parecendo meu irmão tá com uma barba parecida, assim, só que tá meio branca. Ai, que legal. Viu, e daí o que acontece? Aí eu, seguindo o conselho da minha mãe falou, vai lá no jornal, que era junto com a TV Iguaçu, ali nos fundos, onde a gente pegava o material da campanha. Sempre ia pegar panfletos, essas coisas lá, uma vez por semana. E daí eu conheci o falecido Elias Antum. Na época era muito QI, né? Exatamente. E eu fui lá, peguei o ônibus, fui lá. Daí eu cheguei lá, seu Elias, lembra de mim? Claro que lembro da campanha e tal. Você vinha sempre pegar aqui panfleto e tal, material para a campanha do Paulo Mentel. Eu falei, eu queria ver se você não tem emprego para mim aqui no jornal Tribuna do Paraná, e o Estado do Paraná. Ele falou, olha, aqui eu não tenho nada, mas aqui na frente do prédio, aqui na TV Iguaçu, tem uma vaga. Opa, que legal. Eu falei, nossa, eu já dei pulo dessa altura. Daí ele falou assim, vai lá e conversa já com a Neuza, na época... A Neuza era a chefe da RH lá. Ela falou, olha, vai lá que eu já vou telefonar para ela aqui, você vai lá já. Fui lá, acertei com ela, comecei a trabalhar. Na portaria. Você acredita? Que legal. Até o seu Elias falou, você não liga de trabalhar na portaria? Eu falei, eu quero trabalhar em qualquer lugar. Por isso que eu falo, toda carreira, toda profissão tem que ter um começo. Não adianta. Não adianta. Eu já sabia, porque lá antes, com 14 anos, eu já trabalhava no Cine Ribalta. Lembro. Então, eu trabalhei no Cine Ribalta, no Bacaxiri. Eu, com 15 anos, eu projetava o filme. Com 15 anos. No começo, tá certo que naquela montagem de filme, uma vez eu montei de ponta cabeça o filme, sabe? O Cine Ribalta era bem na esquina, quase na esquina. Ali no Bacaxiri, final da Munhoz da Rocha. Isso. Depois começa Erasto Gettner. Bem na linha do trem ali, bem Bacaxiri. Hoje tem um costelão ali do lado, né? Sim, sim. E antes um pouquinho, depois foi a danceteria, foi um monte de coisa ali. Depois foi o Mustache ali, né? Isso, ali exatamente. Ribalta, tá certo. Ali, 14 anos, eu
Aprendi. E a primeira montagem minha, porque vinham as latas da distribuidora da Embrafilme, por exemplo, que distribuía os filmes nacionais. Nossa, deve ser muito louco isso. E vinham nas latas. E eu tinha que eu aprendi a montar. Só que eu aprendi, a pessoa que me ensinou, eu entendi. Que era molecão não tinha que falar duas vezes. Né? E eu montei o primeiro filme. O primeiro eu assisti ele, o segundo, terceiro e tal. Depois eu falei, você consegue montar? Consigo. Então você vai montar o filme hoje, você vai transmitir. Quando o filme chega, primeiro tem que montar. Depois ele fica transmitindo ali uma semana, 10 dias e tal, daí fica montado. Então, primeira máquina e segunda máquina. Cinema é assim. Não sei como é que é hoje. Então o que acontece? Primeira máquina, parte 1. Máquina 2, parte 2. E vai 3, 4 e vai indo. Então quando o filme estiver terminando aqui, você soltava lá. Daí emendava, já dava aquela sequência. Lógico, eu errei várias vezes isso. Quantas vezes o pessoal vaiou lá, porque entrava branco. E a primeira vez, eu nunca esqueço, eu montei o filme certinho, para mim estava, emendei tudo certinho. A primeira parte entrou certinho, a segunda entrou de ponta cabeça. Caraca. Coloquei na hora de montar o filme, eu montei de ponta cabeça. Mas aquilo deu um trabalhão, porque fica 10, 15 minutos para montar, você tem que rebobinar tudo o filme de novo. E colocar, recolocar, né? Porque era um processo que tinha que colocar tudo. Mas ali foi o primeiro aprendizado, sabe? Ali eu já sabia o que eu queria fazer. E aí fui para a TV, um porteiro. Lá o porteiro, ele tinha aqueles cartões que fazia aquele barulhão, né? Clac. O funcionário só passava, bata o meu cartão. Bata o meu. E eu não sabia o nome das pessoas, né? Ele falava, bate do Luiz. Bate do João Santos. Eu ia lá e João Santos batia o cartão. Fiquei 1 mês e meio assim. Nesse mês e meio, eu acabei de pegar minha habilitação, 18 anos. Então, eu já estava apto. Então, com 18 anos, 1 mês e meio eu estava na portaria. Naquela semana, o motorista da reportagem, eu ficava fascinado que o pessoal entrava por ali, com as câmeras, com a câmera, microfone. Ficava fascinado com aquilo. Eu falei, eu quero ser cinegrafista na época, que era o repórter cinematográfico, né? E daí, o que aconteceu? Aquele motorista, naquela semana, ele bateu 2 vezes o carro. Caraca. Aí demitiram. Como eu tinha muito contato com o pessoal que ficava na portaria, antigamente o pessoal gostava de ficar conversando com o porteiro. Então, 1 mês e meio só. Aí eu pedi pro chefe dos motoristas, eu nunca tinha dirigido, não tinha experiência de dirigir. Falei, como é que eu vou fazer, né? Eu falei, eu quero fazer o teste. Você vai fazer o teste, então. Fui fazer o teste, passei a ser, naquele momento, com 1 mês e meio fiquei na portaria, passei a ser motorista da reportagem. Cara, 1 mês e meio. Então foi uma lida, porque de eu passar para motorista, aí eu já comecei a ser assistente também. Isso era 80 e qualquer coisa. 84, por aí. Aí o motorista, ele podia carregar o VT também. Daí comecei a ser motorista e assistente. Entendeu? Aí comecei a aprender já a luz, ver como é que o cara fazia as imagens, tinha que ficar junto, porque existia um cabo e a gente carregava um gravadorzão enorme, pesado, eu não aguentava carregar aquele, é um peso danado aquilo lá. Mais a luz ainda, então, sabe? Mas enfim, e fui aprendendo. Com 1 mês e meio, eu passei para motorista. Com 5 meses e meio da data que eu entrei, que fui admitido na TV, eu já estava como cinegrafista.